Esse é o plano de ensino das professoras Ana Paula Aires, Catarina Neves e Natália Mello. A escola é o Centro de Ensino Médio Itafu. A disciplina é Física, série primeiro ano do ensino médio, período quarto bimestre, a carga horária é de 8 encontros, 1 hora aula cada, e o tema da aula é hidrostática. Os objetivos é promover a integração da turma e do professor, suscitar a capacidade criativa do aluno e fazer com que o aluno compreenda que, quando dois pontos estão na mesma horizontal e no mesmo líquido, a pressão em cada um é a mesma. Os conteúdos abordados é o conceito de pressão, conceito de massa específica e densidade, teorema de Stevens, equilíbrio de líquidos immiscíveis, princípio de Pascal e o teorema de Arquimedes. A metodologia é aula expositiva, dinâmica em grupo, organizadores prévios, os métodos de aprendizagem, que é a aprendizagem por pares, sala de aula invertida e aprendizagem em equipe, e a resolução de exercícios. Os recursos utilizados em sala de aula é o projetor, quadro branco e o livro didático. O nosso tema é hidrostática. A primeira aula, nós vamos começar introduzindo o conceito de pressão, densidade e massa específica. Vamos apresentar organizadores prévios, iniciando com uma pequena dinâmica com os alunos, utilizando balões e lápis para que os mesmos possam tentar entender o que está acontecendo. Em seguida, após analisar as ideias dos alunos, vamos explicar o conceito deduzindo a fórmula de pressão. O tempo em média gasto será 40 minutos. Depois, vamos introduzir o conceito de densidade e massa específica, que será por meio da instigação dos conhecimentos que os alunos já possuem. A média para esse procedimento será de 20 minutos. Já na segunda aula, vamos introduzir o conceito de pressão no interior de um líquido, o teorema de Stevens. A aula será expositiva, vai ter explicação da teoria e resolução de exemplos, 35 minutos. E os outros 15 minutos vai ser destinado à resolução de exercícios, feito pelos alunos, parecido com os exemplos dados em sala. No final da aula, vamos pedir para o aluno ler os tópicos do livro Pressão no interior de um líquido, Teorema de Stevens. Na terceira aula, vamos apresentar equilíbrio de líquidos immiscíveis. Baseado no método de aprendizagem por pares, após a leitura dos alunos, realizados anteriormente, os mesmos devem ficar atentos às explicações do professor, durante os 20 minutos, para responder às questões durante a aula com flashcards. No momento das respostas, o professor já identificará se os alunos compreenderam ou não a matéria dada. Esse procedimento durará em volta de uns 40 minutos. Na quarta aula, vamos apresentar o princípio de Pascal. Vamos iniciar reforçando o conceito de pressão a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, durante uns 15 minutos, e em seguida, baseado na metodologia da sala de aula invertida, vamos apresentar um videozinho, que é o princípio de Pascal máquinas hidráulicas, que tem uma duração de 12 minutos e 20 segundos, e vamos prover aulas menos expositivas, mais produtivas, participativas e dinâmicas. A ideia é dividir a turma em 4 grandes grupos, elaborar questões na qual eles possam discutir durante 20 minutos entre si e, em seguida, pedir para os alunos responderem as questões individualmente e entregar para o professor. Depois vamos reforçar que quando uma pressão é exercida em um certo ponto de um líquido, em equilíbrio, a pressão é transmitida para todos os pontos desse líquido, em duração de mais ou menos uns 12 minutos. Já na quinta aula, vamos iniciar a apresentação do Teorema de Arquimedes. Será uma aula expositiva, com explicação da teoria e resolução de exemplos, uma duração de 40 minutos, e vamos reforçar para o aluno que em um ponto situado na mesma horizontal e em um mesmo líquido, sofre a mesma pressão. Os 20 minutos restantes serão destinados à resolução de exercícios feitos pelos alunos, parecido com os exemplos dados em sala de aula. Já a sexta aula será a resolução da lista de exercícios. Será uma aula dinâmica, com resolução de exercícios escolhidos pelos próprios alunos. A ideia é sortear alguns alunos para que resolvam os exercícios no quadro com a ajuda da turma, analisar as dúvidas dos alunos e reforçar os conceitos, duração de 60 minutos. A sétima aula foi reservada para a revisão. Baseado na metodologia de aprendizagem em equipe, os alunos resolverão exercícios objetivos de cada tema, relacionados com as dúvidas da aula anterior de maneira individual, duração de 25 minutos. O professor irá recolher a avaliação e corrigir enquanto eles irão se reunir em grupos de 4 ou 5 alunos, esquematizados pelo professor, para discutirem sobre as mesmas questões
e assim reformularem uma resposta durante os 25 minutos. Depois, baseado nos resultados, o professor saberá se os alunos estão mais preparados para a última avaliação. Caso ainda precise de uma explicação do professor, essa será feita em uns 10 minutinhos. E a última aula será a avaliação, que vai ser uma prova discursiva baseada em todos os temas abordados em sala de aula, que durará 60 minutos.